Quem trouxe a palavra do Senhor aí? Pegue na sua mão, por gentileza. Eu quero que você abra o Evangelho de Lucas, capítulo 21, o verso 29 ao 38. Pode colocar na nova tradução na linguagem de hoje para nós, lá que facilita bastante. Gente, que bênção esse final de semana. Nós temos vivido um momento muito marcante em nossa vida. Lucas 21, 29 e 38. Quero agradecer publicamente aos homens que ontem passaram, sábado, o dia todo aqui para reformar a casa, para pintar toda a parte interna, arrumar telhado, colocar fogo, iluminação nova, para que as crianças estejam cada vez mais bem atendidas. Terminamos o dia com 0 acidentes. 0 acidentes. Quero glorificar a Deus pela vida do Daniel, do seu neto, do meu Eliezer, do Cleverson, ficaram na parte de fora fazendo fogo. Se o fogo cair, não é culpa nossa, é culpa deles. A gente fez tudo que precisava e entregou o material na mão deles. Lá dentro da casa ficamos eu e o Emerson, né? Os fitadores profissionais da igreja. Sabe o que é fitador, né? É uma profissão extremamente nossa, no meio do grupo de homens, extremamente técnica. É colocar fita nos cantos para não atrapalhar a pintura. E colocar lona no chão também, que não é fácil. Aí o Anderson, sobre coordenação lá da pintura, foi a coordenação do Rogério. Então, qualquer problema de pintura, é o único profissional, o único que tem o ofício de pintor é o Rogério. Aí lá dentro vai Rogério, eu, Fabiano, o Anderson, o Emerson, quem mais? Mas, e o Adenilson, que arrumou todo o rodapé para nós lá e colocou uma parte de madeira na parede para evitar sujar. E o Bruno também estava lá, lixando a parede, lógico, a sala dos juniores, né? Próximo tirão juniores, lixa no canal. Estava lá, bênção de Deus. E o Sérgio provocando a gente com o cheiro da costela, terrível. Foi feito costela fogo de chão para os jovens ontem. Aí aquele cheiro entrando na casa, nos atrapalhando, mas a gente venceu isso. Comemos essa costela de noite, vencemos ela. Graças a Deus. Eu quero parabenizar o Sérgio e o Simar. Foi um encerramento maravilhoso do grupo de jovens. Um jantar maravilhoso, muito bênção. Deus abençoe mais e mais a vida de vocês e todos os jovens, em nome de Jesus. Acharam lá Lucas, gente? Acharam Lucas, capítulo 21? Seu final do discurso de Jesus sobre o final dos tempos. O encerramento do discurso do final dos tempos é o que a gente vai ver hoje. Mas antes disso, eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar com vocês. Vou pedir para os irmãos lá do som diminuir bastante esse fundo musical, por gentileza. Vocês me distraem, é grátis. Não distraia antes. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te glorificar, porque eu louvo ao teu nome. Pedir a tua bênção sobre o momento da palavra, Senhor. Nós queremos, antes de mais nada, eu ouvir a tua voz. Nós conversamos e rimos e depois nós vamos fazer uma festa em honra ao teu nome, Senhor. Mas nada disso para nós teria tanto valor se o Senhor nos estivesse presente e não falasse ao nosso coração através da sua palavra. E eu te peço agora que o Senhor entre em ação através de um espírito de revelação, que é o teu Espírito Santo, agindo, meu Pai, para que a tua palavra se torne clara para nós. Abençoe-nos em nome de Jesus, da palavra ser clara como o sol do meio-dia e ser prática a ponto da gente poder aplicar a partir de agora na nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, assim eu peço a tua bênção sobre esse momento da pregação agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O tema da ministração dessa noite é o poder do cotidiano. O cotidiano tem um poder extraordinário sobre a nossa vida e Jesus é que falou sobre isso. Mas antes, eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Lucas capítulo 21, verso 29 em diante diz assim: em seguida Jesus fez esta comparação. Veja o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que o verão está chegando. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas que a gente já vai dizer o que é. Fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem
todos os que agora estão vivos. Segura um pouquinho, a gente vai trabalhar com isso até o final. Jesus está dando um encerramento de um discurso que teologicamente chama o discurso escatológico de Jesus. Ele disse que vários sinais aconteceriam antes de uma destruição iminente. Alguns sinais aconteceriam e no final desses sinais, um dia de julgamento. E aqui nesse texto, nessa hora, que ele está dizendo assim, eu afirmo que essas coisas vão acontecer antes de morrerem os que agora estão vivos, é que a profecia de Jesus ela tem duas dimensões. A primeira dimensão, Jesus estava falando para quem, no primeiro plano? Para quem morava naquela região. Jesus está dando um discurso e o primeiro ouvinte são judeus que estão se interessando pela palavra de Deus e estão se arrependendo dos seus pecados. Jesus está dizendo para eles e para um outro grupo de pessoas que não queria se arrepender dos seus pecados. Jesus disse, olha, desgraças estão por vir e serão grandes. E ainda afirmo, antes que esta geração morra, que geração? Não é a nossa, a geração que ouviu pela primeira vez no século I. Antes que essa geração morra, tudo que eu falei vai se cumprir em partes, no sentido que eu vou explicar para vocês. Os judeus rejeitaram a palavra do Evangelho. Eles não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não compreenderam o plano de Deus para a vida deles. No ano 66 em diante, 66 a 68, estoura uma revolta na Judéia. O imperador de Roma vem, observa com as suas tropas e tem que se retirar pela morte de um outro imperador que estava no comando. Um ano depois ele manda o filho dele, Tito, com as suas tropas, cercarem Jerusalém e acabar com a revolta popular que estava acontecendo lá. Qual que era o problema dos judeus? Por que os judeus, em parte, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Eles acreditavam que quando Jesus viesse, ele derrubaria o Império Romano e estabeleceria Israel e Jerusalém como o centro, a potência central da terra. Eles queriam que Jesus destruísse as forças opressoras e fizesse de Israel um grande reino. Tudo isso está prometido nas Escrituras, mas é para o final dos tempos, é para o milênio, eles queriam naquela hora. Tanto que quando, depois de Jesus ter multiplicado pães e peixes, eles falaram, esse é o Messias que a gente precisa. Ele vai resolver todo o problema social, ele vai acabar com a fome, ele vai trazer paz, ele vai trazer segurança, ele vai trazer tudo que a gente precisa, vai libertar a gente de Roma e vai pôr Israel em evidência, como nos tempos de Davi. E Jesus disse, o meu reino não é daqui, e isso frustrou eles demais. Eles não admitiam que o Messias viria e morreria numa cruz e iria para a volta do Pai para estabelecer o reino vindouro. Eles queriam um Messias que fosse de poderio militar. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, vários desses Messias apareceram. Da área, da seita dos Zelotes, que era uma seita guerrilheira no meio do povo de Deus. Esses homens começaram a dizer, nós é que somos o Messias, e começou a aparecer vários Messias. E todos eles prometiam o que todo mundo queria, libertação de Roma e prosperidade financeira para a nação de Israel. O problema foi o seguinte, Deus não tem compromisso com palavras de homens, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não honrou a palavra de nenhum daqueles homens. Eles fizeram um levante contra Roma e quiseram expulsar Roma do território. E aí o negócio ficou bravo, porque o imperador mandou 6 legiões romanas para começar a conversa. Eles cercaram Jerusalém. Os cristãos, muitos dos cristãos foram embora. Quando o cerco começou, eles lembraram que Jesus mandou sair rápido da cidade. Jesus disse, olha, quando vocês virem que as coisas vão se cercando para o fim, porque era para aquela geração, quem está em cima do telhado não volte para casa, saia correndo, quem está no campo não volte. Lembra aquele discurso? Quem está no telhado vai embora, quem está em casa saia correndo, ai das grávidas, que não aconteça isso no sábado. Os judeus que creram em Jesus pensaram, não, é isso aqui que está acontecendo, Jesus falou disso, não ia passar a nossa geração. E eles foram embora. Mas os judeus que não creram ficaram. De cara, inicialmente 100 mil judeus morreram na batalha. A estimativa de que quase que foi dizimada a população judaica naquela região. O templo foi queimado, foi destruído e eles foram obrigados a ir embora.
O imperador diz: eu não quero mais um judeu morando em Jerusalém, sai todo mundo. E todos eles tiveram que se retirar. Foi o período da diáspora, onde os judeus saíram pelo mundo e se espalharam entre outras nações. A primeira parte da profecia de Jesus se cumpriu com aquela geração. A geração que viu pedra não ficar sobre pedra. Quando Jesus entra no templo, e os discípulos começam a mostrar: olha a grandiosidade desse templo, olha como o templo é maravilhoso, é formoso. Jesus falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Se cumpriu totalmente naquele povo, parte da profecia. A outra parte ainda há de se cumprir. Eu quero ler com você. Pode passar. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam que vocês fiquem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Isso daqui já vai apontar para 2 pontos, um para aquela geração e outro para nós. É fato que o cotidiano nos fala. Olha o que ele vai dizer. No original, na língua mais clássica da tradução do grego para o português, está escrito assim: cuidado com as glutonarias, com as bebedeiras e com as ocupações da vida, para que estas coisas não encham o coração de vocês e vocês sejam pegos de surpresa no grande dia. Qual é o grande dia? O dia que a calamidade chega. E aqui para nós, majoritariamente cristãos, para nós, espero eu, que eu esteja certo no que eu vou falar, a bebedeira não seja um problema para nós. Porque não dá para admitir um cristão que vive em bebedeira. Alguém discorda? Como diziam os pastores antigos na reunião: alguém discorda, fique de pé e fale por quê. Imagine, entendeu? Por quem vai ficar de pé? Ninguém. Viver em bebedeira e cristianismo são coisas que nunca vão se juntar. Infelizmente, nós vivemos numa geração em que a bebedeira é cada vez mais frequente. A Bíblia em si, ela não condena o uso do álcool, da bebida alcoólica, mas ela também não diz para você beber. Ela não diz que é pecado você beber, não diz que beba porque é bom, não fala. Mas uma coisa é certa: quem bebe a ponto de se embriagar está pecando. Isso está em todas as escrituras do Novo Testamento. Qual foi a maldição que veio sobre a vida de Noé depois que Noé fez algo sobrenatural na presença de Deus? Olha só como é que o álcool trabalha na vida do ser humano, e eu digo para você: é melhor se afastar disso. Na família do meu pai nós tivemos o meu avô que bebeu a vida toda, a minha mãe teve o meu avô que bebeu a vida toda. Então, para nós, na casa do meu pai, bebida nunca foi uma coisa bem aceita. Noé entra na arca e sai depois. Noé fez algo tão poderoso para Deus, e eu quero que você acompanhe o raciocínio. A Bíblia diz que depois que Noé sai da arca, Noé pega animais limpos e faz sacrifícios ao Senhor sobre um altar que ele construiu. Quando Deus vê aquilo, Deus fica prestando atenção, e a fumaça daqueles animais, do queimar dos animais, sobe até as narinas de Deus. A Bíblia diz que quando Deus cheira aquele sacrifício, Deus acaba com a maldição que estava sobre a terra. O dilúvio não acabou com a maldição sobre a terra, foi a oferta de Noé que acabou com a maldição sobre a face da terra. Está lá em Gênesis, você pode ler. Noé sai da arca e faz algo que agrada o coração de Deus. O sacrifício de um homem humano fez com que Deus acabasse com a praga sobre a face da terra. Não muito tempo depois, ele planta vinhas, e ele toma muito vinho e fica bêbado. Ele fica tão bêbado que ele fica pelado. Pensa num negócio desse. E ele ficou nu. E o filho dele viu. E o filho dele caçoou dele. Olha o que a bebida faz. Cão fez isso. Sem e Jafé, de costas, eles pegam um lençol e vêm de costas para não ver a nudez do pai. E eles cobrem Noé. Quando Noé acorda, ele descobre que Cão viu ele pelado, totalmente sem roupa, descontrolado. Ele amaldiçoou Cão.
maldição entrou de novo. Ele tinha acabado de remover a maldição da terra e a maldição voltou por causa dele. Se você for olhar, observar o texto, você fica com dó do filho dele. É lógico que existem implicações do texto que não cabe a gente falar agora, porque tomaria muito tempo, implicações judaicas do texto, interpretações judaicas do texto que são boas. Mas por que Cão viu o pai dele pelado? Porque ele perdeu o controle por causa do álcool. E por que ele perdeu o controle por causa do álcool? Deus mandou ele beber? Não. Enquanto ele estava plantando uma vinha, Deus não estava nem aí, não tinha problema algum. Planta uma vinha, faz um suco, se ele quiser beber no final de semana, o problema era dele. O problema é que ele bebeu tanto que ele ficou pelado, o filho dele viu, escarneceu dele, logicamente, nunca tinha visto aquilo na vida, depois de sair da arca. Era mais ou menos assim: pai, você acabou de oferecer um sacrifício a Deus, você entrou na arca, você viu a raça humana inteira se despedaçar, e agora você vem bêbado e fica pelado na primeira ação tua que a Bíblia registra. A maldição entrou na vida do filho dele porque ele estava bêbado. Então eu quero acreditar nessa noite que bebedeira não é o nosso problema. Amém, gente? Amém. Amém. Se você não fala amém, eu fico preocupado. Concorda? Por quê? Esse negócio de bebedeira nunca foi bênção na vida de ninguém. Nunca vi ninguém prosperar porque bebeu. Só vi a gente perder, ser humilhado, difamado e desgraçar a posteridade por causa da bebida. É só o que eu vi. Então eu quero acreditar que nós não temos nenhum problema com bebedeira no nosso meio. Então nós não vamos ficar atentos a isso nessa noite, não vamos ficar malhando isso. Jesus diz assim: existem 3 fatores que são cruciais e que o diabo usa como arma. Gente, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Sabe como é que ele faz isso na vida sua e na minha? Através de distração. E as distrações que Jesus aponta: primeira, glutonaria. Diga assim, glutonaria. A palavra glutonaria no grego, ela não significa apenas comer demais. Significa busca incessante pelo prazer físico. Através da comida, através de qualquer outra coisa. A comida fica mais em evidência, logicamente está associada à palavra glutonaria a comer. Mas ela não se resume a isso. É a busca de felicidade intensa, também através da comida. A busca da felicidade pode nos distrair de uma realidade muito maior do que a nossa, que é a realidade espiritual. Esses dias eu estava meditando nas Escrituras e tem um texto em Atos lindo, Paulo diante de Félix. Paulo estava diante de Félix defendendo a fé, e ele só falou sobre 3 pontos de uma pregação. Está escrito no texto. Ele falou sobre a moderação, falou sobre a justiça, o domínio próprio, nessa sequência: justiça, domínio próprio e juízo final. Quando ele está falando, Félix ficou tão apavorado, o texto fala, ele ficou tão apavorado que mandou Paulo calar a boca. Ele falou: saia da minha frente. Se eu achar conveniente, eu mando você voltar de novo diante de mim. Por quê? Diante da pregação, da justiça, do domínio próprio e da condenação final daqueles que rejeitam essas coisas, o imperador falou assim, o governador falou assim: eu não quero nem saber desse discurso mais. Porque existirá um dia de acerto de contas. Todos nós que estamos aqui, um dia prestaremos conta de tudo o que estamos fazendo diante de Deus. E aí, meu irmão, vai ser um dia espetacular para nós que cremos. Amém, gente? Amém. Amém. Porque Ele vai olhar nos nossos olhos e vai julgar as nossas obras. E ali, meu irmão, não adianta a gente falar assim: sabe o que é? Deus fala assim: eu conheço. Ele vai manifestar as 7 advertências para a igreja de Apocalipse. Conheço as tuas obras. Sabe quando o filho vem diante da gente querendo mentir que não foi ele que fez? Você fala para ele assim: eu te conheço. É o que Deus vai falar para todos que estão aqui nessa noite um dia: eu conheço as tuas obras. Que Deus abençoe de nós termos muita obra de ouro, prata e pedras preciosas. Amém. Porque se a nossa vida for construída de acordo com o que Paulo fala, com feno, palha e madeira, aquele dia vai ser um dia complicado para nós. Você pode construir, você pode fazer o que você quiser na vida.
Você pode viver de embriaguez em embriaguez e vir no culto tomar ceia. Você pode fazer as maiores atrocidades, meu irmão, escondido da gente, a gente nunca nem vai saber. Mas um dia, diante do tribunal, você vai comparecer. E eu também. Eu espero que nesse dia Deus olhe para mim e para você e fale assim: aqui está o teu galardão. A tua recompensa por tudo que você fez. Porque, meu irmão, esse é o dia dele, que Jesus está falando aqui. O discurso de Jesus, ele tem duas conotações. Uma imediata para o povo que está ouvindo, e outra para a era final. O dia do acerto de contas está chegando. Graças a Deus, porque você tem galardão para receber. Amém? Amém. Esse tipo de mensagem não é para te assustar, é para te firmar. É para você olhar e dizer assim: graças a Deus. É de você lembrar daquele texto que diz: o trabalho de vocês não é vão no Senhor, sua oração não é vão no Senhor, sua fidelidade a Deus não é vão. E lá não adianta, é prestação de contas. E Jesus disse isso: fiquem alertas, não deixem que as festas, as bebedeiras ou os problemas dessa vida é as questões do cotidiano. Nós somos imersos na vida material. Isso às vezes nos atrapalha. O ser humano, como ele tem 4 áreas muito fortes na sua vida, ele é composto por isso. Nós somos um ser biológico, um ser sociológico, um ser emocional, e nós somos seres espirituais, morando tudo dentro do corpo. Nós temos necessidade de nos relacionar. Nós temos necessidade de estarmos bem emocionalmente. Nenhum dos senhores diria que tem uma vida plena financeira, que teria uma vida de felicidade somente tendo dinheiro no bolso. Certo ou errado? Se você ganhar muito dinheiro, você vai ficar muito feliz. Mas se a sua família não te acompanha, socialmente você já está mal. Se você ganha muito dinheiro, mas emocionalmente você está destruído, você está mal do mesmo jeito. A vida que Jesus promete para mim e para você é a de João 10:10. Vida e abundante vida. Vida com abundância, ou seja, abençoado biologicamente, seu corpo abençoado, o seu espírito abençoado, a sua área emocional abençoada e a sua parte social abençoada. Essa é a vida que Deus tem para nós. O que nos rouba dessas coisas? O que nos rouba de estar atentos a uma realidade maior do que a nossa? O cotidiano. É contas a pagar, contas a receber, cria filho, leva filho para a escola, busca filho na escola no final do dia, prepara a janta, arruma a marmita, arruma coisa, limpa a casa, a criança bagunça a casa, você limpa a casa de novo. Parece que nunca vai terminar esse negócio, né? Vai para o trabalho, sonha, tem projeto, tem sonhos, tem desejos, tem o trabalho, tem a ascensão da carreira, tem estudo para fazer. Tudo isso, Jesus está falando, tem o poder de cegar-nos a ponto da gente não entender que o fim está chegando. Porque o fim está chegando, gente. A boa notícia para mim e para você é que o fim é melhor que o começo, como diz as Escrituras. O fim é melhor que o começo, para aqueles que creem, para aqueles que amam a Jesus. Amém, gente? A realidade que nós estamos imersos, uma vez que ainda o reino não veio com todo o poder, que Jesus não nos arrebatou, e não veio conosco para trazer esse reino em poder, nós já falamos na escola bíblica. Enquanto isso não acontece, nós estamos num período de batalha espiritual ainda. Ainda o diabo luta pelo prêmio, que é a sua cabeça. Ele quer você ainda. Não se sinta amado por isso. Tem alguém atrás de mim que me ama. O diabo quer você, mas não é no bom sentido, porque ele quer a sua cabeça. A sua cabeça ainda está a prêmio. A realidade que nos cerca não é assim, recebi Jesus como Senhor, minha vida melhorou, que melhora depois que você recebe Jesus como Senhor e vive a palavra de Deus. Aí o diabo olha para você e fala: desista desse aí, vamos para a praia, vamos fazer outra coisa. Esse a gente já perdeu. Não é assim. Quando o demônio sai do corpo de uma pessoa, vamos trabalhar um pouquinho rapidinho, teologia. Quando o demônio sai do corpo de uma pessoa e ela é liberta, eles vão para lugares áridos.
espiritualmente falando, são desertos, onde eles odeiam ficar. Vez ou outra, eles mesmos dizem a si próprios: nós vamos voltar para ver a nossa casa como é que está. E o demônio que saiu do corpo de uma pessoa, ele volta. Quem falou isso foi Jesus, não é eu, não é quadrangular, não é assembleia. Isso não é doutrina de homens, é a palavra. Ele volta para ver a pessoa que ele possuiu um dia, ou que ele atormentou. Se ele encontrar espaço, ele não entra. Ele volta para os lugares áridos, chama 7 demônios piores do que ele e diz assim: gente, a casa está liberada, vou fazer festa lá. Está aberta a porta. Quando essa pessoa que foi liberta não deixa o coração cheio do Espírito Santo e não vive a palavra de Deus, Jesus diz que a casa está limpa, adornada, mas está vazia. E por mais que o demônio faça bagunça na sua vida, ele gosta de chegar quando tudo está organizado. É só você olhar para a vida de Jó. Quando o demônio entra na história de Jó, a vida dele estava ótima. Depois é que vira uma desgraça. O demônio chama 7 piores do que ele e diz assim: agora nós vamos voltar. E Jesus diz: o estado daquela pessoa final é pior do que era antes. Portanto, meus irmãos, alguém já nasceu assim, cheio da presença de Deus aqui? Não. Quem teve alguns probleminhas assim graves para que Jesus resolveu ao longo do tempo? Assim? Pode levantar a mão. Vamos começar a voltar então. Aqueles demônios que bagunçavam a tua vida, vez ou outra eles voltam. E eles vão voltar enquanto você estiver vivendo nessa terra. Eles voltam para ver como é que você está. Ó, que visita mais desgraçada. Mas é verdade. Eles voltam para ver como é que está a casa. Se tiver arrumadinha, linda, mas não tiver ninguém morando lá dentro, ele vai chamar mais 7, daí não vai ser 1. Vai ser ele mais 7. 1 mais 7 dá quanto? 8 demônios na vida daquela pessoa. Pensa se essa pessoa liberta mais uma vez. Sai 8. Imagina quanto não volta. É por isso que libertação você faz com mudança de conduta primeiro. Você já viu lixeiro? Lixeiros, não? A pessoa que trabalha como lixeiro. Ambientes com lixo que fica um monte de mosca em cima. Adianta você ficar fazendo assim? Vai espantar a mosca. O que você faz? Tira o lixo, passa algum produto que vai limpar e a mosca vai embora. Essa é a verdadeira libertação. Quando eu tiro os lixos da minha vida e deixo o Espírito Santo me limpar, aí o demônio não tem lugar para entrar mais. Não é ficar somente expulsando, o demônio sai e volta, sai e volta, sai e volta, cada vez pior. Você tem consciência. O endemoniado gadareno, eu não ia falar sobre isso, mas é apenas um para você entender. O endemoniado gadareno tinha mais ou menos 6 mil demônios dentro dele. Quantos demônios? 6 mil. Uma legião. Uma legião romana, 6 mil. Quem é você? Eles responderam para Jesus: uma legião. Jesus não disse que era mentira. Então tinha 6 mil demônios dentro daquele corpo. Quando aquele homem ouviu que Jesus estava lá, ele foi até Jesus ou não foi? Sim ou não? Ele foi. Nem 6 mil demônios seguraram aquele homem de chegar até Jesus. Por mais endemoniado que possa dar uma pessoa nessa noite, ela tem consciência que Jesus salva. Por mais atormentado que alguém possa estar nessa noite, nesse lugar, você tem o poder de decidir adorar a Jesus e abandonar a velha vida hoje e seguir uma vida limpa. Isso é uma decisão sua. Jesus não vai te forçar e nem te obrigar. Quem compreende, diga graças a Deus. Por isso o ser humano é indesculpável diante do tribunal. Porque todas as oportunidades nos são dadas ao longo da vida. O problema é que a gente se distrai. A gente se distrai. Enquanto a gente se distrai, a gente esquece que essa batalha espiritual está acontecendo. Quem que é o nosso adversário? Se você lembrar um pouquinho, eu vou pedir para você lembrar, ou se você estiver anotando, você anota aí, Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante. O diabo é o nosso adversário. Não é o seu marido, não é sua mulher, não é seu filho, não é seu chefe. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra demônios. E como é que ele age? Rapidamente falando para você, através de mentira e de engano. Veja, se o diabo conseguiu enganar Eva no Éden,
Eva nunca tinha pecado, Eva não sabia o que era pecado, Eva via Deus todo dia face a face. Ele conseguiu enganar ela, não é? Imagine a capacidade de argumentação que ele não tem. Ele não é um ser supremo, ele vem evoluindo ao longo do tempo. Ele era uma serpente no Éden, no Apocalipse ele é um dragão. Ele foi crescendo ao longo do tempo, em influência, em sabedoria. Ele foi observando a raça humana. Veja, quando você tem filhos ao longo dos anos, isso meu pai nos mostrou claramente lá em casa. Ele sabia o que ia dar em cada decisão que a gente mostrava para ele. Eu vou fazer tal coisa. Ele dizia assim: se você fizer isso, vai acontecer aquilo. E olha, batata que dava certo. Por quê? Porque a experiência de vida do meu pai, em me observar a Fabiana e observar a Morgana, ele já sabia o que ia dar, das decisões que cada um estava tomando. Agora você pensa num ser que foi criado num passado tão remoto que nós não conhecemos. E este ser, que é um demônio, ele vem observando a raça humana ao longo de milhares de anos. Será que ele entende de comportamento humano? Entende. Inclusive ele sabe quando ele solta um dardo inflamado sobre você, se você aceitou o dardo ou não. A tua reação física vai mostrar para ele se você pegou ou não pegou. Fala a verdade, nós aqui, homens mortais, você consegue identificar uma pessoa tímida? Consegue ou não? Tá. Se você for para o Japão, eu pegar você agora, fechar teu olho e te soltar no Japão, você vai conseguir identificar algum oriental tímido lá dentro? Vai. Você vai conseguir identificar, mesmo que você não fale japonês, não conheça ninguém no Japão, você vai conseguir identificar algum japonês feliz? Se olhar o rosto da pessoa, você consegue dizer, ele está dando risada ou não está? Ele está feliz. Ou você está irritado. Agora você pensa o demônio, que vem observando a raça humana desde Adão. Comportamento por comportamento. O livro de Efésios é rico em batalha espiritual, infelizmente nós não vamos poder vasculhar isso. Mas existe a hierarquia deles, demônios que agem observando pessoas, comportamentos, e eles sabem exatamente as nossas reações. Assim como você sabe quando a tua mulher está brava com você, ela te dá uma olhada, você gela, você sabe o que está acontecendo. Ele nos engana. Ele cria quadros que não existem. Ele pinta quadros que na nossa mente, que não existem através dos pensamentos que ele vai jogando. Isso é arte do engano, meios de pensamento em primeira pessoa, literaturas que a gente acaba lendo, filosofias contrárias à vontade de Deus. Ele vai montando o seu círculo de mentiras. É lógico que ele não quer ser percebido. A grande área do diabo, a grande sacada dele é agir sem ser percebido. Porque para ele fama não interessa. O que interessa para ele é levar você para o inferno, e eu também. Não importa que no final das contas ele tenha muita companhia lá embaixo. Mas nós não vamos em nome de Jesus. Só estou te dizendo a questão macro que nos envolve. Que Jesus diz, ó, cuidado para que vocês não sejam pegos de surpresa naquele dia. A busca intensa por prazer, as bebedeiras e as distrações da vida cotidiana roubam a nossa capacidade de percepção das coisas. O diabo também age através de doenças e miséria. O diabo também age através das oposições, usando pessoas ou atacando-nos pessoalmente. A Bíblia diz em Isaías 14 que ele caiu pelo orgulho, que ele é enganador em 1 Coríntios capítulo 11, e que ele, através do joio, veio para matar, roubar e destruir. Porque no fio teológico, no Evangelho de João, quando Jesus fala, veio para matar, roubar e destruir, são os falsos profetas, os falsos obreiros, o joio, e o diabo está por trás. Ele não está falando em primeira pessoa que o diabo faz isso. Ele usa pessoas para fazer isso. Mas as pessoas estão tão preocupadas com a vida cotidiana que se esquecem disso. Gente, o diabo continua sendo o diabo até em dezembro. Em Efésios também vai continuar o texto dizendo que como é que a gente luta contra ele? Como é que a gente sobrevive nessa selva, nessa batalha? Falando e vivendo a verdade do Evangelho. Sendo justo. O que é ser justo? É dar ao outro o que o outro merece. A Deus, honra. Ao pai, honra. Para a mulher, amor. Para o marido, respeito. Aos filhos, dos filhos aos pais, obediência.
Dos pais para os filhos, o que eles têm que dar? Uma educação sem hipocrisia, sem irritar o filho. O que é educação sem irritar o filho? É você viver o que você fala. Não adianta você fumar e falar para o teu filho não fumar, que faz mal para ele, porque ele vai fumar na tua frente e você não vai ter moral para falar. Você e eu, nós temos que ter capacidade de viver aquilo que a gente prega. Quem compreende, diga graças a Deus. Quando a Bíblia fala, pais, disciplinem ou eduquem seus filhos a modo de não irritá-los, é isso que está falando. Não fala para ele fazer A se você faz B, porque isso vai gerar ódio no coração dele. Viva. Ah, pastor, então eu nem vou ensinar as áreas que estão erradas. Não, você tem que consertar a tua vida ensinando certo. É o seu filho. É a sua herança. Quando você for, ele vai ficar, ele vai ocupar o seu lugar. Espero que seja um bom lugar em nome de Jesus. Nós temos também que usar o Evangelho da Paz. Sabe o que é o Evangelho da Paz? Está falando sobre as armaduras de Deus, a armadura de Deus. O Evangelho da Paz é o seguinte: a palavra Evangelho significa boas novas. Qual é a boa nova? Jesus morreu no meu lugar, pagou um preço que eu não podia pagar e me justificou. Isso me traz paz. Quando eu entendo o Evangelho me traz paz. E o diabo não pode atrapalhar essa paz que o Evangelho me dá, a não ser que eu queira. Jesus morreu e na cruz do Calvário ele levou todos os meus pecados. E ele pegou a justiça dele e colocou sobre a minha vida. E agora eu posso chegar com confiança diante do trono da graça, porque eu não chego com a minha cara lavada, o sangue de Jesus está sobre mim. Quando Deus olha para mim, ele vê o sangue de Jesus, o preço pago, e eu aceitei esse preço que ele pagou. Então eu posso chegar com confiança diante do trono da graça, porque Deus não é o meu juiz mais, ele é meu Pai. Mudou a posição. Isso me traz paz. Porque se eu depender da minha performance para estar bem com Deus, eu oscilo. Alguém consegue ser feliz 365 dias por ano e motivado? Se você consegue fazer isso, você tem problema. Não dá. É igual a pessoa que consegue ser desmotivado 365 dias por ano. Não tem problema. Ao longo desse ano, nós tivemos momentos de muita motivação. Tem momentos que a gente levanta e fala, que coisa levantar hoje. Tem momentos que a gente está voando, tem dia que a gente está arrastando o chinelo. Lógico que não no mesmo dia, senão é bipolaridade. Mas ao longo do tempo a gente oscila. Agora imagine depender da performance humana. Eu estava frito, você também estava. Ou todas as vezes que você orou na igreja, você orou porque você estava com maravilha e vou orar. Será que não teve nenhuma vez que você orou? Eu vou adorar esse de olho fechado, que vai ficar mal pelo Senhor. No meio de todo mundo adorando, eu não estou muito a fim de adorar hoje, mas eu vim para o culto para pegar a palavra. Acontece. Tem dia que você vem para a igreja sem gostar. Tem dia que você vem sem querer. Tem dia que você levanta de noite para orar. E você levanta porque você sabe que Deus vai te responder. Tá? Você está gostando daquilo? Tem mais seres humanos aqui nessa igreja? Amém. É assim mesmo. É assim que acontece. Não adianta espiritualizar aquilo que não pode ser espiritualizado. A vida é assim. Agora nós temos o Evangelho da Paz. A Bíblia também fala que nós temos a fé. A fé nos leva ao sobrenatural de Deus. Gente, já caminhando para o final da mensagem, a dimensão humana ela é limitada. A dimensão de Deus é ilimitada. Diga assim, Deus não conhece impossibilidades. Ao contrário de você e de mim. Eu e você somos presos pela nossa dimensão. Mas Deus está numa dimensão superior, no sentido de que para Deus nada é impossível, mas para mim muita coisa é impossível. O problema do ser humano é esse. Como a gente vive limitado, a tendência nossa é puxar Deus para o nosso mundo limitado. E nós limitamos o poder de Deus. Não me responda. Quantos de vocês aqui começaram orando por salvação de familiares e agora já pararam? Não me responda. Ah, pastor, porque não tem jeito. Não, esse é ó. Você trouxe Deus para a tua impossibilidade. Você trouxe Deus para o terreno teu, terreno humano. Qual é o desejo de Deus? Puxar você para o reino dele, aonde nada é impossível para aquele que crê. Esse é o ambiente que Deus quer puxar você e a mim. Olha, observe a vida de Abraão. Deus está falando com Abraão, e Abraão está dentro da tenda. E Abraão fala para Deus assim, Deus, não adianta o Senhor me dar filho. O filho do meu empregado, o filho do meu escravo que nasceu na minha casa, vai herdar todos os meus bens,
tempo. Mas não adianta mais. É a tônica que ele está falando com Deus. Eu sei que tudo que eu tenho vai ficar para ele. Eu já estou velho. Ele está com mais de 90 anos. Eu já vou morrer daqui a uns tempos. O meu servo vai herdar tudo. Dentro da tenda, na limitação dele. O que Deus faz? Deus faz uma das coisas mais fantásticas da Bíblia. Deus chama Abraão para ir para fora da tenda. E quando Abraão sai, Deus fala assim: olha para o céu e conta as estrelas que estão nos céus. O que ele está fazendo? Tirando Abraão do ambiente da impossibilidade de dentro de uma tenda e levando para o infinito. Assim, olha, vê se você consegue contar. A sua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas dos céus. Agora observe. Quando Deus fala isso com Abraão, Sara caçoa de Deus dentro da tenda. E Deus fala para Abraão assim: por que Sara está rindo dentro da tenda? E Abraão vai defender a mulher dele: não, Senhor. Eu assim: sim, ela riu. E por causa disso o nome do menino vai ser Isaac, que em hebraico significa riso. Para que ela nunca se esqueça que ela riu da minha promessa. Mas onde é que Sara estava? Dentro da tenda, atrás da porta, ouvindo conversa. Está escrito lá. Como ela estava num ambiente de impossibilidade, o máximo que ela podia fazer é rir de um Deus que pode todas as coisas, mas ela não via a possibilidade. Tinha 90 anos, um pouquinho menos. 89 anos ela tinha. Abraão tinha 99. Ela riu porque ela não viu o que Abraão estava vendo. Abraão estava vendo as estrelas dos céus. E Deus, como dizendo assim: eu criei tudo isso. Quem está falando para você que eu vou fazer é quem criou isso aqui. Eu posso todas as coisas. Você não pode, o teu corpo não pode, o teu corpo não pode ter semente, a tua mulher não pode fecundar, mas eu garanto que eu faço acontecer. A Bíblia fala no livro de Efésios que sem fé não dá para guerrear contra as armas do inimigo. A não ser pessoas que ficam o tempo inteiro olhando para a vida cotidiana, comprar, vender, prosperar, aquela coisa toda que Jesus falou, e eu vou voltar para aquele texto daqui a pouco. Essas pessoas se esquecem da fé. A fé é o ambiente que Deus quer te puxar para que você viva o sobrenatural da sua vida. A salvação, o capacete da salvação. O crente que tem em mente o retorno de Cristo iminente, ele não cai nas ciladas do diabo. A bênção da salvação para nós agora, ela nos serve como um capacete que blinda a nossa mente, desde que a nossa mente esteja focada nele. Pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto. Por que Jesus está falando essa palavra para nós hoje? Porque o mês de dezembro é o mês que as pessoas se distraem. É o mês que as luzinhas de Natal têm a falsa sensação para nós de que tudo vai ser melhor no próximo ano. Só que se a gente continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser igual. A falsa ilusão de que tudo vai bem, porque simplesmente vai bem. Vai bem se nós permanecermos a fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Portanto, fiquem vigiando. Agora estou voltando para Lucas. Fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poder estar de pé na presença do Filho do Homem quando Ele voltar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você pode ter certeza que Jesus te ama, mas Ele não vai ficar esperando você conquistar todos os sonhos que você tem para dizer se agora eu posso voltar. A volta dele já está agendada na agenda de Deus e Ele vai voltar. E Ele vai voltar para buscar quem está de pé. Feche os seus olhos e quero orar com você. Cuidado. Cuidado. Cuidado para que você não se distraia. Cuidado para que você não seja pego pela armadilha do cotidiano, da busca pelo prazer das bebedeiras. Ah, meus irmãos, como Jesus nos ama. Ele não quer ninguém distraído, porque as melhores coisas que você viveu na sua vida ou vai viver virão do trono da graça.
O seu esforço humano vai te ajudar a conquistar muita coisa. Mas as bênçãos que te enriquecerão virão da glória de Deus. A bênção de Deus é quem enriquece. O esforço do homem faz ele ter dinheiro, mas isso não significa que ele é rico. Riqueza é você ter a quantidade de dinheiro que você precisa para viver com folga. É você ter as suas emoções em ordem. É você ter bons relacionamentos, ter um corpo saudável. Isso é ser abençoado no sentido de ser enriquecido. E é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para mim. Pastor, mas a alimentação e tudo mais é que vai ter meu corpo saudável. Exatamente, mas tem pessoas que comem por doença emocional. Tem pessoas que têm problemas e buscam na comida, na compra, a felicidade que ela não tem dentro de si, porque Jesus não mora dentro dela. Então ela fica totalmente depressiva quando o salário acaba, porque ela não vai ter nenhuma migalha de felicidade nas compras, porque acabou o dinheiro. A felicidade da nossa vida está em Jesus Cristo, é uma pessoa, não é um bem, não é um número da minha conta ou da sua. É lógico que ter dinheiro é melhor do que não ter, mas a nossa felicidade não depende dessas coisas. A felicidade cristã está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Ele quer que a gente não se distraia. Afinal de contas, querido, por melhor que seja a sua vida na terra, ela não se compara com como será no céu. Deus tem muito mais para você. Quem quer diga graças a Deus? Deus tem um céu onde Ele está pavimentando com ouro para você pisar. Ele está construindo a tua casa no céu, a nova Jerusalém, que Ele prometeu que prepararia para você e para mim. Ele não se esqueceu. O grande dia do Senhor para nós que cremos é salvação eterna, mas para quem não crê é condenação eterna. Isso depende da sua escolha. Deus não vai decidir por você, eu não vou decidir por você. Jesus não vai fazer essa escolha por você. O que Jesus podia ter feito, Ele já fez. Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou para a salvação nossa. Graças a Deus por isso. Mas Ele declarou isso: eu vou preparar o lugar. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor para eles ministrarem o último louvor que nós cantamos nessa noite. E eu quero pedir que vocês se coloquem de pé. Toda a igreja se coloca de pé nessa noite. Feche os seus olhos. Eles vão ministrar uma única vez esse louvor. E eu quero que você reflita sobre a pregação dessa noite. Será que você não está muito distraído com as coisas de Deus? Festas, comidas, comilanças, busca por prazer, bebedeiras. Um dia, olha o cúmulo que chega a certas coisas. Um dia eu conversei com uma pessoa que eu gosto muito e falei assim: poxa, por que você não vai no culto da noite? Ele falou: o problema é o seguinte, é que eu gosto de beber na hora do almoço e eu não fico em condições de ir à noite para a igreja. Ele não se sentia em condições de pegar um veículo 6 horas depois do almoço, pela quantidade de bebida que ele bebia na hora do almoço. Escravo, preso nas bebedeiras. Que Deus abençoe a mim e a você. Pastor, de sermos sóbrios. Como? Moderando a nossa vida. Não sendo 8 ou 80. Buscar a felicidade é saudável, mas não viver em função dela. Comer é bom, mas não viver em função da comida. O beber, não viver em função do beber. Não viver em função do cotidiano. Jesus é mais para nós. E Ele quer você inteiramente para Ele. Louva o Senhor. E já voltamos para lá. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, Ele encontrou seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus
quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, em Deus me levar, livre em quem será, sou filho de Deus, sim eu sou. Jesus pagou o preço por você, pela sua salvação. Isso implica no seu bem-estar. Deus quer você por completo na presença dele. Não ande distraído com as coisas da vida. Jesus vai te abençoar em todas as áreas. Deus tem provisão para você em todas as áreas. Alguém quer dizer graças a Deus nessa noite? Ele tem provisão de sabedoria, de inteligência para você tomar a decisão certa. Deus ele é capaz de te ajudar a resolver o teu problema financeiro. Ele é poderoso para cuidar do teu corpo. Ele é poderoso para libertar a tua casa, para salvar a tua família. Apenas creia nele, saia de dentro da tenda, olhe para o céu, creia no poder de um Deus que criou todas as coisas. Você é limitado, mas ele não é. Não é com a força do teu braço que você vai resolver todos os problemas da vida. Não adianta ser absorvido pelas demandas da vida e esquecer da glória, da majestade de Deus e de uma batalha espiritual que é muito maior do que você. Não adianta correr atrás do pão se Deus não te abençoou nisso. Deus tem poder para te abençoar nessa noite. E eu quero orar por toda a igreja, para que o Senhor nos dê lucidez espiritual, para que estejamos lúcidos, fortes na oração, vigilantes na palavra, para que nada nos roube, para que não sejamos pegos de surpresa no grande dia do Senhor, na prestação de contas de todos os nossos atos. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a Tua palavra nos chama, meu Pai, a observar o poder do cotidiano. Como o cotidiano, as distrações da vida podem nos pegar e nos roubar os melhores anos da nossa vida. Abençoe-nos de não sermos distraídos, meu Pai. Pelo contrário, que sejamos sóbrios espiritualmente falando, que tenhamos sobriedade, meu Pai, física, espiritual, emocionalmente falando. Em nome de Jesus, que sejamos íntegros na Tua presença. Livra-nos, meu Pai, do poder do entretenimento em demasia, do poder das distrações, das mídias sociais, da televisão, do excesso de filmes. Abençoa-nos, meu Pai, de viver uma vida sóbria, correta e honesta sobre a face da terra, porque o dia de Cristo está chegando, a prestação de contas vai acontecer e nós queremos receber o nosso galardão em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Se você recebe essa oração, aplauda o nome de Jesus.